Eu esqueci de falar minha vida em investimentos pré-Bitcoin, aí a Madu falou, eu lembrei. Eu não tinha muito uma vida para investimentos Bitcoin, porque eu não sei lá, não tinha muita grana, e aí achava ok deixar jogado lá em alguma aplicação na corretora. E aí meio que coincidiu também, 2017 foi um ano que eu comecei a ter um pouquinho mais de dinheiro. Eu falei, deixa eu dar uma olhada nesse negócio. E aí eu acho que foi uma grande coincidência, porque eu comecei, tá bom, mas fui entender o que que era a Selic, tá bom, Selic, taxa de básica de juros, e aqui estão me oferecendo alguns títulos de renda fixa, que é Selic mais tanto, ou IPCA mais tanto, mas aí eu tenho que pagar imposto de renda nessa outra eu não tenho que pagar imposto de renda, por que será que, por que que nesse eu não tenho que pagar de imposto de renda? Porque o governo escolhe, ele está tentando estimular esse setor da economia, e aí ele isenta de imposto de renda essa renda fixa. Tá bom. E aí eu fui entendendo um pouco de tipo essa relação do governo com investimentos, que ele seta uma taxa de juros, seta o que é isento de imposto de renda, o que que não é. E se eu quiser investir em renda variável? Tem esses fundos, os fundos todos cobram uma taxa de 2% de administração, mais ainda uma taxa de performance se eles passarem de um benchmark. Aí eu acho que nesse meu processo de ter um pouquinho mais de dinheiro e querer começar a entender melhor o que eram os investimentos, eu também comecei a achar aquilo tudo cheirava muito mal, sabe? Esse mundo fiat de investimentos parecia que alguém tava passando a perna em mim. Ou o gestor do fundo que cobra 2%, independente se ele performa ou não, ou o governo que está direcionando o investimento para onde ele quer, isentando crédito de imposto de renda. E foi engraçado, foi mais ou menos a época que eu comecei a ouvir falar de Bitcoin e acho que esse cheiro ruim dos investimentos tradicionais também contribuiu para eu me aprofundar mais em Bitcoin e ouvir o que os bitcoinheiros tinham para dizer, sabe? Bom, acho que a gente conseguiu responder bastante bem para o pessoal essa transição. Então eu vou, como eu tinha deixado de falar e quero ler porque é uma conclusão legal, ler os últimos dois parágrafos do relatório da Fidelity, que é a conclusão. Só para daí passar para outro tópico sem isso ficar pesando no meu autismo. Então vai. Os investidores tradicionais normalmente aplicam uma estrutura de investimento em tecnologia ao Bitcoin, levando à conclusão que o Bitcoin, com uma tecnologia pioneira, será facilmente suplantado por uma superior ou que ele terá retornos mais baixos. No entanto, como argumentamos aqui, o primeiro avanço tecnológico do Bitcoin não foi como uma tecnologia de pagamento superior, mas como uma forma de dinheiro superior. Como um bem monetário, o Bitcoin é único. Portanto, não apenas acreditamos que os investidores devem considerar o Bitcoin primeiro para entender os ativos digitais, mas que o Bitcoin deve ser considerado primeiro e separado de todos os outros ativos digitais que vieram depois dele. Ou seja, isso tudo que eu estou falando aí, que eu li, não sou eu, Leta, falando. Isso é a Fidelity, custodiante boomer multibilionária, falando. Ou seja, Fidelity maximalista também. E aí um argumento que eu sempre escuto e que acho que vocês também estão acostumados a escutar contra o maximalismo do Bitcoin é que não é assim que as coisas funcionam no mundo real, que não existe esse cenário de que o vencedor leva tudo, tipo que no mundo real a diversificação que acaba acontecendo, não acaba acontecendo um maximalismo de nada. Então eu fiquei pensando e quebrando a cabeça para pensar em alguns exemplos. Eu pensei que, claro que as coisas com efeito de rede acabam sendo maximalistas. Por exemplo, você pesquisa as coisas no Google e não no Yahoo e nem no KD. Eu lembro da época que eu pesquisava no KD ou no Yahoo. Sumiu. Hoje em dia é tudo Google. O mesmo aconteceu com a Amazon ou com o Mercado Livre. Tipo, tem coisas que têm efeitos de rede digital
que tem essa tendência ao maximalismo. Outro exemplo muito claro disso é por que a única forma viável no mundo de bichos em geral são bichos com uma perna, com duas pernas e dois braços, assim, ou quatro patas, assim, mas não tem vários bichos com seis ou com oito patas, mamíferos, especialmente, estou falando, não aranhas, etc. Porque é um design na natureza que fixou e cresceu a partir dele. É um design que foi mais eficiente desde, sei lá, de muito tempo atrás, 400, 450, 500 milhões de anos atrás, assim, pouco depois da explosão do Carbonífero, Carbonífero não, explosão do Cambriano. Desculpa, eu como geólogo não poderia errar isso, mas é basicamente quando a vida deixa de ser unicelular e ela começa a se desenvolver e ela tem um shape mais ou menos padrão que meio que se repete até hoje, assim, porque é a forma que é estável. Ao mesmo tempo, as línguas também são maximalistas. Você pensar, por exemplo, em qualquer país que você estuda, que você ouve falar, tinham vários dialetos, em cada região do país tinha um dialeto diferente e eles tenderam a ser centralizados e concentrados e se transformaram num só. Por exemplo, a Espanha, que tem a região basca, tem a região catalã, tem, sabe, o pessoal na Catalunha, em Barcelona, fala muito diferente do espanhol do País Basco ou do espanhol eu acho que é Castela, né, que fala o nome de Madrid. Mas eles unificaram em torno do espanhol de Madrid. E tem essa tendência em várias coisas na natureza. Tipo, tem vários processos que tendem sim ao maximalismo. Outro exemplo é que os bichos respiram só oxigênio. Tipo, tem exceção das bactérias anaeróbicas, mas no mundo os bichos respiram oxigênio. E isso faz sentido do ponto de vista energético e do ponto de vista do organismo, e por isso que os bichos fizeram esse caminho e são maximalistas em relação à respiração do oxigênio, mas 80% da atmosfera é composta de nitrogênio. Então não é porque o oxigênio é o mais abundante, não é que é a escolha mais óbvia. É porque era a decisão de melhor design e por conta da seleção natural fixou assim. Daí eu separei um exemplo aqui que imagino que o João saiba falar melhor que eu, porque eu sou um desastre nessa parte mais técnica, assim, tanto do Bitcoin quanto da vida como um todo, mas a internet também é maximalista. E um exemplo que o pessoal usa geralmente na rede, sei lá, na comunidade do Bitcoin, é justamente o exemplo do TCP/IP, que é a internet, basicamente. Você sabe falar um pouco mais disso, João? Sim, sim, tem alguns artigos muito bons sobre esse tema. Posso até te passar para você colocar na descrição. Mas a internet teve um período, anos 70 e 80, em que as pessoas ainda estavam tentando definir os padrões do protocolo de comunicação que ia ser o padrão da internet, né? Como que esses computadores conectados por uma rede global iam se comunicar. E é engraçado porque nesses anos de ainda uma área meio cinza de qual seria esse padrão, rolou umas disputas entre protocolos. As pessoas até apelidaram de guerras dos protocolos da internet, né? E essas disputas têm muitas similaridades com o que a gente vê hoje com Bitcoin e altcoins, porque tinham grupos diferentes que disputavam quem ia ganhar essa disputa, né? E esses grupos tinham ideologias e culturas muito diferentes. Tem até uma frase famosa de um dos caras que estava do lado vencedor, vamos dizer assim, que ficou famoso, que é o seguinte: nós rejeitamos reis, presidentes e votações. Nós acreditamos em como posso dizer, rough consensus, consenso duro, e running code, que é executar código. E é engraçado porque essa frase relembra muito o que os bitcoinheiros, os maximalistas, né, defendem, né?
Mas assim, para dar um contexto em geral dessa disputa, o que aconteceu? Eram dois grupos principais disputando esse padrão da internet. Um deles era um grupo oficial, vamos dizer assim, institucional, onde formaram-se comitês internacionais com especialistas representantes de cada país, os principais especialistas da Europa, os principais especialistas dos Estados Unidos, e formavam-se comitês burocráticos para definir qual vai ser esse padrão, e todas as empresas também da época de telefonia, de comunicação, eram influentes nesse comitê e mandavam seus representantes, e cada empresa tentava, vamos dizer assim, manobrar o resultado desse protocolo que estava sendo desenhado para melhor atender os seus interesses. Então, você imagina o que começou a acontecer, né? Começou a criar um protocolo em que tentavam atender os interesses de todo mundo, tentavam agregar as ideias de todos os especialistas, e aquele processo todo começou a ficar lento, burocrático, o design começou a ficar extremamente complexo, extremamente fora sem tato com a realidade e com as demandas da rede na época. Enquanto isso, do outro lado, um grupo bem menor de pessoas, com esse espírito de rejeitar reis, presidentes, votações e acreditando em um consenso rústico e em executar e em escrever código, eles conseguiram criar uma cultura até bem mais focada em um design simples, que todo mundo consiga entender, que seja transparente, e que jogue a complexidade para o usuário final, que o usuário final crie a complexidade que ele quiser em cima desse protocolo simples e transparente. E eles também acreditavam em colocar a coisa para funcionar antes de ter todas as camadas e todos os protocolos pensados e desenvolvidos com a opinião de todos os especialistas. E aí o que aconteceu foi que eles colocaram essa rede simples e transparente para funcionar antes do que o Comitê Internacional ainda tivesse qualquer coisa pronta, e foram testando. E com o passar dos anos, passaram-se, sei lá, passou mais de uma década, e no final das contas a internet estava começando a se adaptar completamente a esse protocolo simples, claro, que eles já tinham colocado para rodar, que no final das contas se tornou o que a gente conhece hoje em dia por TCP/IP. E aí no começo dos anos 90, esse outro protocolo institucional, digamos assim, morreu sobre o próprio peso. Era algo muito complexo, fora da realidade. Ninguém estava implementando porque eles estavam enrolando há décadas e anos e anos e anos. E acabou que perderam a guerra, perderam o mercado. E esses artigos que eu li sobre essa guerra, sobre esse período, são muito interessantes, porque tem citações como essa que eu falei agora, que parece uma citação sobre o Bitcoin, né? Mas não, era sobre essa guerra dos protocolos da internet. E tem outras também muito interessantes, por exemplo, mencionando e dizendo que muitas vezes essa guerra entre o TCP/IP e esse protocolo institucionalizado que se refere como OSI, que é a sigla da organização lá que eles montaram para desenhar esse protocolo, muitas vezes as pessoas se referiam a essa guerra como uma guerra religiosa, de tanto que o pessoal estava à flor da pele e o tanto de ideologia e cultura que tinha envolvida nessa guerra de protocolos. Deixa eu ver se eu acho mais alguma citação boa aqui. Hum, Aqui, ó, o entendimento convencional da filosofia do TCP/IP era liberdade de ação, empoderamento do usuário,
responsabilidade do usuário final pelas ações, não ter controle na rede em si, que limite ou regule o que os usuários possam fazer. E aí continua aqui, construindo uma rede de mínimo controle e que permita a maior quantidade de desenvolvimento em cima da rede pelos usuários finais, os padrões técnicos da internet ergueram um espaço livre de inovação. Enfim, eu acho que essa cultura, no final das contas, é a cultura do Bitcoin. A gente só está em outra guerra de protocolo e a cultura do TCP/IP é muito parecido com o que o Bitcoin hoje em dia, os maximalistas bitcoinheiros pregam. Então, cara, eu acho que a leitura desses artigos são essenciais. Eu vou deixar o link aí, espero que você coloque na descrição. Infelizmente só tem em inglês, eu nunca vi uma tradução, mas talvez seja até um bom projeto aí traduzir eles. Pô, só mandar que a gente coloca. E no fundo você tá falando assim, cara, pra mim você descreveu o Bitcoin e era isso, é só você abstrair uma ou duas ou três palavras na descrição inteira, que o resto é só a descrição do momento atual, né? É, 100%, 100%. É a mesma cultura. Vamos fazer uma rede clara, transparente, em que a gente deixa toda a complexidade para quem for construir em cima dessa rede. E é uma rede que empodera o indivíduo e não tem controle na rede. Ela é totalmente livre e aberta e a responsabilidade é do cara que vai usar aquilo para alguma coisa. Tem alguma coisa declaradamente cypherpunk, ou seja, tem pessoas que se declaram cypherpunk que estão no movimento da internet também, ou os cypherpunks meio que surgem depois para solucionar a questão do dinheiro na internet? Cypherpunks acho que vieram um pouco depois, né? O Cypherpunk, se eu não me engano, é do começo dos anos 90, que foi quando a internet começou a popularizar realmente, né? Então eu acho que foi talvez os cypherpunks também beberam dessa água, sabe? Sei, é semente para os E cypherpunks, talvez, mais do que é, tudo. é, Boto fé. exato.